vamos falar nessa noite sobre o segundo mandamento. Estamos estudando os 10 mandamentos, e no segundo mandamento é o mandamento onde Deus proíbe a feitura de ídolos, a feitura de imagens para a adoração. E precisamos colocar algumas coisas antes da pregação propriamente dita, de que quando olhamos uma pregação e um ensino como esse para a igreja, parece um ensino desnecessário. A gente já sabe disso, a gente já sabe que não se deve adorar aos ídolos. Por que eu precisaria estar aprendendo isto? Mas o que me chamou a atenção quando eu preparava esse estudo é que a ênfase de Deus está sempre sobre o povo de Deus. Ou seja, o alerta de Deus, o ensino sobre a idolatria está sempre para o povo de Deus. Nas cartas, nos livros que Deus manda Moisés escrever para o povo de Israel, ou no Novo Testamento, como por exemplo nas cartas de Paulo, nós temos Deus falando para a igreja a respeito da idolatria. Não se assuste com o Woody ali, ele faz parte da pregação. Nós já estaremos explicando por quê. Então, na verdade, o ensino contra a idolatria é um alerta para o povo de Deus, sempre, em todos os tempos, em todas as épocas, sempre foi. O mundo, preciso dizer, a idolatria faz parte da sua vida cotidiana. As pessoas sem Deus, elas estão envolvidas com a idolatria, quer saibam disso ou não. Mas o povo de Deus corre sempre o risco de estar envolvido com a idolatria, quer saibam ou não. Por isso que a palavra de Deus, ela nos alerta, como por exemplo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, onde Paulo expressamente diz: fujam da idolatria. Lembrando que esta carta é uma carta escrita para uma igreja, portanto ele está tratando com crentes, está tratando com cristãos, mas ele está dizendo: fujam da idolatria. Portanto, um alerta para crentes, nós temos que sempre fugir da idolatria. Em Deuteronômio 4, versículo 15, Deus diz assim: portanto, tenham muito cuidado para que vocês não se corrompam fazendo para si um ídolo. Então Deus está dizendo aqui do cuidado que devemos ter, a ênfase que Ele dá. Portanto, tenham muito cuidado ao povo de Deus, para que vocês não se corrompam fazendo para si um ídolo. Ou seja, a idolatria, ela tem o poder de nos corromper. Ela altera a nossa própria integridade, ela afeta a nossa própria pessoa. Quando nós cometemos o pecado da idolatria, nós próprios estamos sendo corrompidos. Esse é um problema que é visto no povo de Deus em todos os tempos, em todas as eras. No Antigo Testamento nós temos o povo de Deus que Israel, logo após de sair do Egito, de ver todos os milagres, todas as manifestações de Deus, eles estão do lado de lá do Mar Vermelho, agora livres. Os egípcios já foram derrotados, foram destruídos, seus inimigos. Eles são agora um povo livre. Entretanto, não vai levar muito tempo. Basta o tempo de Moisés decidir ir para o monte buscar a Deus, porque Deus lhe ordena, e ali ficar 40 dias. Foi o que bastou para lá embaixo o povo de Israel começasse a pedir anéis, pulseiras de ouro, coisas que eles haviam recebido como dádivas de Deus, que Deus fez com que os egípcios pagassem a eles pelos 430 anos de escravidão. Eles agora começam a coletar anéis e pulseiras e objetos de ouro e a derreter aquilo, e eles começam então a fazer um bezerro de ouro, começam a fazer ali o formato de um touro, provavelmente a imagem que eles viram muitas vezes no Egito do deus Apis, que era um deus que tinha o formato de um touro.
e eles ali então começam a fazer o bezerro de ouro, e o que surpreende é que eles se prostram diante daquele bezerro de ouro, e eles dizem: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, eles tão logo receberam o livramento de Deus, a corrupção da idolatria já afetou a vida deles. O interessante é que no exato momento em que Moisés estava no monte, recebendo os 10 mandamentos, onde Deus estava dizendo: não farão para vocês imagens de escultura. Nesse mesmo momento, lá embaixo, o povo de Israel já estava fazendo uma imagem de escultura para adorar um falso Deus. Na igreja cristã, no cristianismo, não é diferente. Quando nós olhamos que tão logo depois do surgimento da igreja, em poucos anos, a igreja já começa a se perverter, a igreja já começa a desenvolver uma multiplicidade de entidades chamados de santos, que passam a ser representados por imagens, estátuas, que passam a fazer parte do culto cristão já há quase 2000 anos. Portanto, tanto com o povo de Israel como com o cristianismo, a idolatria foi um mal que sempre esteve presente, sempre foi algo que a igreja ou que Israel teve que lidar desde a sua origem e ao longo de toda a sua história. O interessante é que na história do cristianismo, a origem das imagens de escultura ou das imagens que existem hoje chamados de santos, elas nasceram com um propósito muito bom, com uma intenção muito boa. Ela surgiu da veneração que a igreja tinha aos grandes nomes do cristianismo, a homens e mulheres de Deus que haviam tido uma vida realmente devotada completamente a Deus, haviam sido cheios do poder de Deus na vida deles. Então a igreja, como a maioria das pessoas daquele tempo não sabia ler, então a figura de símbolos e figuras representando personagens da Bíblia era uma maneira de você ensinar as Escrituras para as pessoas, e era ao mesmo tempo uma maneira em que as pessoas veneravam no mesmo sentido em que surgiu, por exemplo, o termo reverendo para se referir a pastores. No mesmo sentido, porque reverendo significa que era uma pessoa digna de reverência, porque por servir a Deus, por ser um homem de Deus, seria um homem digno de reverência. Agora, veneração e reverência é totalmente diferente de adoração. Então a igreja, ela começou com esses símbolos, ela começou com esses objetos, com a ideia de não esquecer da história, daquilo que Deus havia feito no meio do seu povo e através daquelas pessoas. Essa mesma prática, ela continua sendo usada mesmo em igrejas evangélicas, em algumas igrejas evangélicas, como por exemplo a igreja luterana. Se você for na igreja luterana, você verá que eles também têm imagens de santos, imagens de apóstolos, Moisés, enfim, pessoas da história bíblica na sua igreja. Mas há uma nítida diferença entre a postura que a igreja luterana adota e que o catolicismo, por exemplo, adota em relação a isso. O luterano não faz nenhuma oração àqueles santos, ele não faz nenhuma promessa àqueles santos, ele não conversa com aqueles santos. Aquelas imagens, elas estão lá apenas para lembrar a igreja visualmente dos homens e mulheres de Deus que escreveram a nossa história, que Deus usou para escrever a nossa história. Porém, não é isso que aconteceu com grande parte do cristianismo. Com o tempo, esses símbolos que deveriam ser de lembrança para o povo de Deus, acabaram corrompendo o povo, e o povo acabou descambando para a verdadeira idolatria. Agora deixe-me explicar por que o Woody está aqui. Não dá para ver direito aqui por causa, acho que do excesso de luz. Mas isso aí faz parte do segundo, essa imagem faz parte do segundo filme do Toy Story. No primeiro Toy Story, a história é de brinquedos felizes da vida, realizados, eles sabem para que existem, eles sabem qual o propósito da existência deles, eles pertencem ao Andy.
Então, na bota do Woody e no pé de todos os brinquedos, está escrito o nome Andy, porque é a marca de que eles pertencem ao Andy. E todos sabem disso, eles sabem que eles são brinquedos, eles sabem que a função deles é alegrar o seu dono. E eles são orgulhosos de ter a marca do seu dono no seu pé. Porém, de repente, aparece um maluco por lá, o Buzz Lightyear. E o Buzz Lightyear, ele é um brinquedo paranoico. Ele não quer acreditar que ele é um brinquedo. Ele acha que ele realmente é um astronauta interestelar, o salvador do universo, o salvador do mundo. E ele acha que ele realmente é aquele que vai deter o mal em todo o universo. E então, durante a história do Toy Story 1, a história é os brinquedos procurando convencer o Buzz Lightyear de que ele é só um brinquedo. Então tem uma hora que o Woody perde a paciência com ele, né, e agarra ele pelo ombro e diz: "You are a toy!" Você é só um brinquedo. E o resultado é que depois de uma aventura muito divertida, ao final do filme, finalmente o Buzz Lightyear descobre que ele é realmente um brinquedo, é para isso que ele existe. E ele descobre que ele tem um dono, ele descobre o poder de você pertencer a alguém. Então, uma das últimas imagens do Toy Story 1 é que o próprio Buzz Lightyear levanta a sola do pé e mostra para o Woody que embaixo da sola do pé dele agora também está escrito Andy. Ele agora pertence também ao Andy. Mas quando nós chegamos no Toy Story 2, todos os brinquedos começam a sofrer, não todos, mas a maioria dos brinquedos, começam a sofrer a tentação de duvidar da importância da sua existência, da razão, do propósito da sua existência. Então agora não mais o Buzz, mas o próprio Woody e os outros brinquedos, eles começam a perceber que já que o Andy cresceu, já está indo para o college, eles não têm mais muita serventia, eles logo serão brinquedos abandonados, jogados em qualquer canto. Eles são convencidos por outros brinquedos de que é melhor que eles se tornem objetos de colecionadores. E então eles são convencidos a se deixarem serem levados por um colecionador que os venderá para um museu de brinquedos no Japão. E é daí que vem esta imagem, porque então o colecionador pega o Woody e ele vai fazer um touch-up, ele vai fazer ali uma maquiagem no Woody, ele vai pintar as bochechas dele para deixar como era no original, ele vai costurar o braço do Woody que estava meio rasgado, e finalmente a cena que mais mostra a essência do filme é justamente a cena onde ele levanta o pé do Woody e ele passa um pincel com uma tinta e ele apaga o nome do seu dono. E com aquela imagem ali passa a se demonstrar que na ilusão de buscar outras coisas diferentes do que o seu dono tinha para eles, eles acabaram perdendo a sua própria identidade, eles acabaram perdendo a propriedade de fato pertencer a alguém que os amava. O que passa no Toy Story é exatamente a essência do que Deus está tratando quando Ele coloca um mandamento onde Ele nos proíbe de construir imagens para representar as coisas espirituais. Porque o que a Bíblia nos ensina é que o nosso senso de valor, ele na verdade está em quem nós pertencemos. O nosso valor não está na nossa própria valor intrínseco, no próprio valor de nós mesmos, mas ele está no valor do nosso dono. De que nome está escrito em nós? O nome de Deus está escrito em nós. Nós pertencemos a Ele. É isso que a Bíblia ensina. Assim como os brinquedos do Toy Story, nós temos um dono. Fazemos parte da propriedade de alguém. E a Bíblia diz exatamente a respeito sobre nós. O valor do ser humano está exatamente naquele que o possui. Por sermos criatura de Deus que nos ama e demonstra um valor imenso a nós, ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz por nós, é daí que se depreende o nosso próprio valor. É daí que nós descobrimos
que não importa o que aconteça nessa vida, não importa as circunstâncias, não importa as rejeições, não importam as traições, não importa o ódio que as pessoas e este mundo tenham para nós, quando nós entendemos que a quem nós pertencemos, esse nos ama acima de qualquer coisa, é daí que vem o nosso valor. Então eu posso ser completamente desprezado nesse mundo e ainda assim conseguir suportar, por entender que eu pertenço a alguém que me ama. Eu tenho na minha vida o nome dele escrito em mim. É exatamente isso que Deus disse em Isaías 44:5. E por que eu fiz questão de pegar esse versículo? Porque essa é exatamente a introdução que Deus usa para entrar num capítulo magnífico de Isaías para tratar sobre a idolatria. Antes, no versículo 6, Isaías 44, no versículo 6, começa uma parte que vai ser chamado de a insensatez da idolatria. Deus vai discorrer através do profeta Isaías toda a loucura da idolatria. Mas o interessante é que antes de entrar na idolatria, o versículo, exatamente o versículo anterior, é um versículo onde Deus diz, o versículo 5, alguém dirá, eu pertenço ao Senhor, e outro vai dizer, eu me chamo pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na sua mão, eu sou do Senhor. Assim como o Andy tem ali o nome escrito, o nome do Andy nos brinquedos que lhe pertencem, Deus está usando exatamente a mesma figura. Ele está dizendo, o meu povo tem escrito na mão deles, eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, eu sou dele. É por isso que em 2 Crônicas 7,14, Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, eu ouvirei. Ou seja, nós somos chamados pelo nome do próprio Deus. Quem nós somos? Nós somos de Deus, é isso que nós somos. Nós somos, portanto, identificados diretamente pertencentes a Deus. Em Isaías 43, versículo 2, Deus diz assim, não tema, porque eu te remi. Eu te chamo pelo teu nome, você é meu. Nós pertencemos ao Senhor. Em Jeremias, Deus diz assim, com amor eterno eu te amei, e com cordas de amor eu te atraí. Nós pertencemos ao Senhor. É exatamente aqui que está a essência do problema da idolatria. A idolatria é como este pincel que está pintando e apagando a identidade de quem o Woody realmente é, a quem ele realmente pertence. Quando nós passamos para a idolatria, nós perdemos a identidade de quem realmente é o nosso Deus, e isso automaticamente nos desvaloriza, isso automaticamente tira a nossa própria força. Colocado isso, agora eu quero que você deixe esse pensamento de lado e eu quero que você reflita numa imagem comigo. Imagine um homem, bastante comum aqui nos Estados Unidos acontecer isso, de que veio à frente da sua família para trabalhar e preparar o caminho para trazer a sua família para os Estados Unidos. Ou então para juntar dinheiro e fazer como muitos faziam antigamente, só juntar dinheiro e ir embora para o Brasil. E nesse processo ele está aqui nos Estados Unidos já faz 4, 5 anos, onde ele não vê mais a sua família, ele não vê mais a sua esposa. E o coração está apertado de saudade, morrendo de saudade. E então, o que a gente faz? A gente pega o telefone, vou falar, já que eu não posso estar presente, já que eu não posso abraçar, já que eu não posso beijar, pelo menos eu posso conversar. Então nós pegamos o telefone, esse homem iria pegar o telefone e conversar com a sua esposa. Como é que você está, meu amor? Está tudo bem? Estou morrendo de saudade, eu te amo, não se esqueça disso e coisa e tal. Agora imagine que desse homem diz, mas só falar com ela não é suficiente. Eu preciso lembrar do rosto dela, eu preciso manter a imagem, já faz tanto tempo trabalhando aqui, tanto tempo longe da minha família, que eu preciso lembrar como é o rosto da minha esposa. Então imagine que ele pega uma foto da esposa, e ele gosta então de falar no telefone, mas olhando para a esposa, olhando para a foto da esposa. Nós olhamos isso e vemos isso como algo válido. Você há de concordar comigo, não há nada de errado com isso, correto? Agora imagine que se o quadro muda. Imagine que ele vai continuar falando no telefone,
Mas ele diz, eu quero me lembrar da minha esposa, eu preciso manter a minha esposa na minha mente, o foco no rosto da minha esposa, e ele conversa com a sua esposa, mas usando a foto da Brigitte Bardot, ou então da Madre Teresa de Calcutá, ou de qualquer outra mulher que não seja a sua mulher. Aí nós vemos que tem alguma coisa estranha, não tem? Porque aí você está falando com uma pessoa, mas ao mesmo tempo você está se referindo a uma imagem que não corresponde à imagem da sua esposa. Aquela não é a sua esposa. Então nós percebemos que há alguma coisa errada. E pior ainda, é o dia que a sua esposa souber que você está falando com ela, olhando para uma foto da Madre Teresa de Calcutá, ou da Angelina Jolie. Aí sim você vai estar em maus lençóis. Porque o dia que ela souber disso, ela fala, que história é essa? Como é que você pode falar comigo, mas pensando numa outra mulher? Não, meu amor. Rapaz, até explicar que tomada não é, que focinho de porco não é tomada, a briga já tá correndo solta, porque ela simplesmente não vai admitir, não quero saber. Eu prefiro que você fale comigo no telefone, sem foto nenhuma, do que você fale comigo com uma imagem que não corresponde a mim. E é exatamente esse o grande problema da idolatria, é exatamente isso que Deus quer impedir. Porque o grande problema da idolatria é que nós começamos a dar forma a Deus. E o problema é que quando nós vamos dar forma a Deus, é exatamente o que o povo de Israel fez. Observem que quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles não estavam negando que Deus os tinha libertado do Egito. O que eles estavam fazendo é dar uma forma a um Deus que não tinha sido visto. Ele falou com Moisés, ele usou Moisés para efetuar os milagres, mas eles não sabiam como era a forma desse Deus. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma forma para esse Deus e disseram, esse é o Deus que nos tirou do Egito. O intento original não foi de, ok, Deus, o Senhor nos livrou do Egito, mas agora nós não te queremos mais e nós vamos adorar um outro Deus. A ideia original era, não, esse é o Deus que nos tirou do Egito, nós queremos adorá-lo, só que nós vamos criar uma concepção própria do que é esse Deus, ou de quem é esse Deus. E assim eles saíram com a ideia de Deus na forma de um bezerro de ouro. O problema da idolatria é que ao tentar dar forma para Deus ou para as coisas espirituais, nós vamos depender completamente da nossa própria concepção do que são as coisas espirituais e a nossa própria concepção de Deus. O problema da nossa própria concepção é que ela quase sempre é errada. Ela nunca é suficiente para alcançar as coisas de Deus. Deus disse ao profeta Isaías, escreve aí, tão mais alto como são os céus da terra, assim também são mais altos os meus pensamentos do que os teus pensamentos. Ou seja, por mais bem intencionado que o ser humano seja, o pensamento dele, a concepção dele, nunca chega nem aos pés da concepção real das coisas que Deus pensa, das coisas que Deus é. Por isso, quando nós tentamos dar forma a Deus, nós estamos desobedecendo um princípio que Deus proibiu e nós estamos usando, na verdade, a nossa própria concepção para definir Deus. E é aqui que está o grande problema. A raiz do problema da idolatria, ela está em dois pontos, em dois princípios. O princípio da negação da suficiência de Deus e o princípio da insubmissão à autoridade de Deus. Nós negamos a suficiência de Deus quando fazemos imagens para adorar a Deus, porque na verdade nós estamos procurando criar subterfúgios ou intercessores que nos ajudem a buscar a Deus. Em outras palavras, normalmente o surgimento dos ídolos é porque não que nós estamos abandonando a Deus, mas é que nós não estamos confiando de que Ele é poderoso o suficiente para todas as nossas necessidades. Essa é uma das essências do problema da idolatria. Quando nós criamos ídolos, nós estamos, em outras palavras, criando
alternativas para nos ajudar a buscar a Deus. Muitos do cristianismo que se devotam à idolatria, à feitura de ídolos, eles usam como argumento de que Deus, ele cuida do universo todo, Ele cuida do mundo todo. Então eu preciso de alguém menos ocupado, eu preciso de alguém menos busy, para que essa pessoa me entenda. Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele é santo demais. Então eu preciso da figura de um homem, de um santo, de um apóstolo, talvez da mãe de Jesus, para que através dessa imagem, sendo humano como eu, vai me entender melhor, vai entender melhor minhas necessidades. Ora, o que está por trás de todo esse argumento é um só: é a desconfiança de que Deus possa ser suficiente para a nossa vida. Ora, Deus foi suficiente para criar o universo todo sozinho. Como nós vimos no mandamento anterior, no primeiro mandamento, Deus diz: não terás outros deuses além de mim ou diante da minha face, porque era impossível na concepção humana daquelas pessoas imaginar que pudesse haver um único Deus tão poderoso que fosse responsável por absolutamente todas as coisas. Por isso eles subdividiam a divindade. Então havia o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das trevas, porque eles não acreditavam, não conseguiam conceber a ideia de um Deus tão magnífico, tão poderoso, que pudesse nele só ter todo o poder. Em outras palavras, eles eram incapazes de conceber a noção da onipotência de Deus. Ora, mas o Deus da Bíblia apresenta a Deus como o Deus que pode todas as coisas. Por isso colocar intercessores, por isso colocar deuses ou anjos, ou seja lá que for, ou santos ou santas, em qualquer estágio da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, significa, na verdade, duvidar da suficiência de Deus. Também é ter insubmissão à autoridade de Deus, porque na verdade foi Deus que determinou, foi Deus que proibiu já no início de que Ele não aceitaria que fossem feitas imagens, fosse de escultura, fosse pinturas da divindade, imagens para que nós dobrássemos nossos joelhos e adorássemos ou orássemos a esses instrumentos. Portanto, quando nós insistimos em fazer, nós estamos claramente demonstrando insubmissão à autoridade de Deus. Eu posso não entender por que Deus manda, mas se eu sou submisso, eu simplesmente obedeço. Quando uma pessoa insiste em ir contrário ao mandamento de Deus, ainda que a intenção possa ser boa, é uma intenção que foi corrompida. Muitas pessoas acreditam exatamente isso: eu coloco um ídolo na minha frente, mas o meu coração está em Deus. Eu me curvo diante de um ídolo, mas eu estou falando com o meu Deus. Mas preste atenção: se no ato de adorar e buscar a Deus, eu estou disposto a desobedecer o que Deus determina, então por que eu estou adorando? Deus não vai aceitar uma adoração que parte de um coração que ousa desobedecê-lo. Portanto, a primeira coisa que nós queremos quando vamos nos aproximar de Deus é seguir os seus ensinamentos, é seguir a sua orientação. Nós, em outras palavras, quando nós partimos para o desenvolvimento, a criação de estátuas e imagens contrários à ordem de Deus, na verdade nós estamos querendo nos relacionar com Ele nos nossos próprios termos. Na verdade, nós estamos querendo nos relacionar, mas nós estamos dizendo: Deus, pare de dar ordem. Eu quero te seguir, eu quero te adorar, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero te adorar, eu quero ser cristão, mas da minha forma. Eu não quero que você fique me ditando e dizendo aquilo que eu devo fazer. O interessante é que, na concepção da divindade, das coisas sagradas, que o homem cria imagens, nisso está, na verdade, a desobediência a Deus na busca a Deus. Isto é que é incrível. Nós desobedecemos a Deus para buscar a Deus. Na própria busca a Deus, nós desobedecemos a Deus. Como, por exemplo, na Torre de Babel, Deus disse para eles: espalhem-se por toda a terra.
ao invés deles se espalharem, a Bíblia diz que eles se juntaram e disseram: vamos construir uma torre tão alta que seja capaz de tocar os céus. E muitos olham isso e acreditam: que povo ignorante, que povo burro. Como é que alguém podia achar que realmente seria possível construir um arranha-céu que fosse tão alto que pudesse tocar os céus? Somente um povo primitivo e ignorante pensaria que seria possível, como se o céu fosse realmente uma cúpula onde pudesse ser encostado. Mas na verdade a Torre de Babel nada foi do que o primeiro dos zigurates. O zigurate é aquilo que é encontrado em várias culturas, inclusive na América do Sul, na América do Norte, e por quase todo o mundo são encontrados. É o que nós chamaríamos de torres pirâmides. É a mesma ideia das pirâmides do Egito. A Torre de Babel foi o primeiro zigurate. Qual era a ideia daquilo? Era construir, na verdade, uma estrutura alta, mas eles não tinham a pretensão de que aquilo fosse tão alto que alcançasse os céus. Na verdade, a expressão "vamos construir uma torre que alcance os céus" é porque o propósito do zigurate era começar a adorar as estrelas. Os zigurates foram a origem da astrologia. Em outras palavras, eles desobedeceram a Deus e disseram: nós vamos adorar a Deus, nós vamos buscar a divindade de alguma maneira, mas vai ser da maneira que nós queremos. E então construíram para si um método próprio de seguir a divindade. E é exatamente isso que Deus não aceita. O interessante é que mesmo a imagem de Deus, Deus não aceita. Porque a ordem dele em Êxodo 20, 23, ele disse: não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Então ele não está falando nem da questão de fazer ídolos de outros seres. Ele está falando dele próprio. Ele está dizendo: nunca façam imagem para me representar. Portanto, mesmo que você faça uma imagem de Jesus ou uma imagem de Deus, ainda assim isso constitui idolatria, porque na verdade Deus proibiu esta prática. Quanto mais quando nós falamos de seres criados. Aí nós entramos em Romanos capítulo 1. Vamos lá passear na Bíblia um pouco. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18, a palavra de Deus diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Perceba essa expressão. Ele está dizendo que a verdade está sendo suprimida pelos homens por causa da injustiça. Injustiça, aqui a palavra injustiça em inglês é unrighteousness. Ou seja, não tem nada a ver com justiça como nós entendemos, que diz respeito a um tribunal, a um juiz, a uma lei. Trata-se do viver puro, do viver correto. Paulo está dizendo que uma pessoa com o viver incorreto, ela tende a suprimir a verdade com esse seu viver incorreto. Como o seu viver não corresponde ao que Deus quer, a verdade é uma agressão para ele. Então ele procura esmagar a verdade, suprimir, como alguém que está tentando colocar uma pedra sobre uma fonte de água para tentar tapar aquela fonte. E Paulo está dizendo que a ira de Deus vem dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que são tais homens indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é: desde a origem dos tempos, a criação, por meio da criação, o ser humano sabe que existe um Deus.
E a prova disso é que não existe nenhuma nação ateia. Não existe, o ateísmo, a incredulidade, ela só pertence a indivíduos, nunca a povos. Nunca houve na história humana nenhum povo ateísta. Todos os povos de todos os tempos sempre creram em divindades. Exatamente por quê? Porque a própria obra da criação demonstra que existe um Criador. Mas então diz o versículo 21, mas tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, o homem trocou a imagem do Deus invisível, que se é invisível não pode ter imagem. Ele trocou a figura do Deus invisível por seres que foram criados, por pessoas com rosto humano, ou com rosto de animais, ou com rosto de peixe, ou com forma de animais, e nisso está a idolatria que Deus rejeita. Portanto, se até mesmo uma imagem do próprio Deus ou do próprio Senhor Jesus é proibida nas Escrituras, quanto mais são as imagens de quem quer que seja, uma vez que qualquer outro que não seja Deus é uma mera criatura. Muitas pessoas dizem, não, mas nós usamos os nossos santos, os nossos anjos, os nossos ídolos, nós usamos apenas como um caminho para chegar a Deus. Mas isso não é verdade, porque na verdade o objeto se torna objeto de adoração. Como que nós sabemos isso? Porque as pessoas se prostram diante dele, as pessoas oram para aquela imagem, eles oram para aquele santo, eles oram para aquele anjo, eles oram para aquela imagem, seja lá qual for. Eles fazem louvores para esses objetos, eles fazem romarias, penitências, fazem votos e promessas para aquele objeto. Portanto, é evidente que aquilo não é apenas um ponto de conexão com Deus, mas realmente ele se tornou um substituto de Deus, porque eu agora estou me curvando e orando ao objeto da minha adoração. Se ele representa um apóstolo, se ele representa a mãe de Jesus, se ele representa o anjo Miguel, isso não me interessa. De qualquer maneira, são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus e a Bíblia expressamente proíbe qualquer tipo de adoração, oração a qualquer criatura. Somente Deus é um Deus a que orações devem ser feitas. Também as pessoas atribuem a esses ídolos atributos divinos. Eles acreditam que eles podem ouvir orações, eles acreditam que eles podem operar milagres, eles acreditam que eles são salvadores, que podem ajudar, socorrer. Em alguns casos colocam, no caso como no catolicismo, Maria, por exemplo, não tem como negar e dizer que ela é simplesmente apenas um caminho para Deus. Não, o papado já há muito enunciou que Maria, ela ocupa a posição de corredentora com Jesus Cristo. O que significa? Significa que ela tem poder de salvar assim como Jesus. Portanto, foi concedido, na verdade, a Maria, claramente, um atributo divino. Quando nós vamos para a essência do que Deus está ensinando, que nós já vimos que parte de um Deus de extremo amor, nós entendemos que na própria proibição da feitura de ídolos, nós vemos ali uma demonstração imensa de amor de Deus. Por quê? Porque, na verdade, os ídolos, na melhor das hipóteses, eles são nada. Ou, na pior das hipóteses, eles são demônios. Então, em qualquer na melhor das hipóteses, você ficará com a frustração de adorar e servir e buscar e esperar e ter confiança em algo que, na verdade, é nada, não existe. Mas na pior das hipóteses, você estará se comprometendo com o mundo espiritual da maldade através da desobediência, da adoração
ou da feitura de se prostrar diante de um ídolo. No Salmo 115, versículo 7, a palavra de Deus começa a nos mostrar a insensatez da feitura dos ídolos. Salmo 115, versículo 7, diz assim, começando antes, na verdade, no versículo 4, os ídolos deles são de prata e de ouro, feitas por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, têm pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua garganta. Em outras palavras, ele está descrevendo a inutilidade de um ídolo, porque ele na verdade não pode fazer absolutamente nada. Em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 a 6, Paulo trata sobre a idolatria no meio da igreja de Corinto, e ele diz: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa neste mundo, e que só existe um Deus, porque mesmo que houvessem os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus. Paulo está dizendo, na verdade, não existem deuses. Por isso, o absurdo de nos prostrarmos diante de ídolos, porque além do nosso Deus, não existe nenhum outro Deus, e o único Deus que existe nos proibiu de fazer qualquer imagem. Portanto, é totalmente insensato construirmos imagens. Mas ele diz, mas ainda que eles fossem de verdade, ainda que existissem outros deuses, nós temos o primeiro mandamento que nos diz, não terás outros deuses. Portanto, ainda que existissem outras divindades, a ordem permaneceria de pé, de que nós não poderíamos nos curvar a qualquer um outro, nós temos que pertencer tão somente a Deus. É o nome de Deus que está impregnado em nós, que está registrado nas nossas vidas. Por isso Paulo diz ali que o ídolo nada é, não tem significância nenhuma. Ele está falando do ponto de vista do valor do ídolo em si. Ele está dizendo, é um pedaço de pau, é um pedaço de gesso, é um instrumento feito, Paulo usa a expressão, fruto da imaginação humana. Tanto é fruto da imaginação humana, que se você pegar, por exemplo, os ícones do cristianismo, todos eles têm traços europeus. Eles, na verdade, não têm nada a ver, o Jesus da cruz, que nós vemos nos crucifixos, não tem nada a ver com os traços de um palestino, não tem nada a ver com os traços de um judeu de 21 séculos atrás. Os traços dele, representados pelos filmes até recente, eram sempre traços europeus. Porque aonde o artífice, que era acostumado a fazer esculturas, e um dia alguém chegou para ele e disse, faz uma imagem de Jesus, ele concebeu Jesus de acordo com aquilo que ele conseguia imaginar, e como ele morava na Europa, ele então só conseguia conceber a ideia de um Jesus branco, de nariz fininho, de pele branca, de olhos azuis, de cabelo loiro. E assim, cada um dos ícones do catolicismo ou do cristianismo, você percebe que eles são feitos exatamente conforme o fruto da imaginação humana. Agora, quando nós vamos lá para Isaías 44 de novo. Nós mostramos que antes de Deus entrar na questão da idolatria, Deus faz questão de mostrar que o problema da idolatria é porque ela tira o valor que você tem, uma vez que o nome de Deus está registrado na sua vida. Você tem escrito na sua mão que você pertence ao Senhor. Então agora Deus começa a falar ao profeta para que ele escreva. E ele diz então no versículo 6, ou melhor, a partir do verso 9.
Ele diz assim: todos os que fazem imagens. Ele está falando agora do escultor, ele está falando agora do artífice que vai criar as imagens de escultura. Ele diz: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se juntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Em outras palavras, ele está mostrando, é tudo fruto da mentalidade humana. A partir do versículo 12 a 17 e o verso 19, Deus começa a trabalhar agora a incoerência do ídolo em si. Primeiro ele mostrou aquele que faz o ídolo. Agora ele trata do ídolo em si. A partir do verso 12 a 17, ele diz: o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos. Forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. E depois no verso 19, ele diz: ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer que estas coisas foram usadas como combustível, ou para assar o pão sobre as asas, para cozinhar uma carne. E agora, como eu faria daquilo que sobrou um Deus, da qual eu me ajoelharia diante dele e diria: me salve. Ele está falando da incoerência de todo o processo da construção e de você lembrar que uma imagem de escultura é fruto da mentalidade de um ser humano e nada mais. Deus começa a falar para o profeta, pegando a imagem: lembra disso? Um dia um ferreiro teve que pegar lá o latão, o bronze, seja lá o que for, e martelar, e começar a dar forma, e entortar, e pegar um alicate e puxar e fazer um nariz, pegar um martelo e bater para fazer um olho, para que aquilo fosse ficando com forma de um Deus, com a forma de um ser humano, para que depois pessoas comprem aquilo e se ajoelhem diante daquilo e adorem e digam: me salve, me ajude. Deus está dizendo: não faz sentido. Será que alguém não é capaz de parar e pensar que isto é totalmente incoerente? E no versículo 18 e 20 desse mesmo texto, ele fala ainda de não é 18 e 20, é no versículo 14, ele diz assim: ele derruba cedros, talvez apanhe um cipestre, ou talvez um carvalho, ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. Ele usa parte daquela árvore para queimar, para se aquecer. Ele acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. O interessante é isso: ele pega uma árvore, ele corta aquela árvore e transforma em madeira, ele usa uma parte daquela madeira para fazer móveis, ele usa outra parte para fazer fogo, para se aquecer, ele usa uma parte para fazer a comida diária, e então do que sobra da árvore, a expressão que Deus usa, do que sobra da árvore, ele faz um Deus e se prostra e adora um Deus que não existe. Então, em outras palavras, na melhor das hipóteses, os demônios nada mais, os ídolos nada mais são do que nada. Mas na pior das hipóteses, a Bíblia nos diz, o mesmo Paulo que diz que os ídolos nada são, ele nos diz em 1 Coríntios 10, 19 a 22, que quem adora ídolos está adorando a demônios. 1 Coríntios 10, 19. Agora pense na incoerência disso. O apóstolo Paulo, ele escreveu e disse que quem adora um ídolo, quem faz uma imagem de escultura, está adorando a um demônio. E aí alguém pega e constrói uma imagem de São Paulo para adorar e orar a São Paulo, que disse para não construir uma imagem, porque quem adora uma imagem adora, na verdade, a demônios. 1 Coríntios 10,
19 a 22. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, Paulo está claramente dizendo, vamos até o 22, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Paulo, portanto, está dizendo, quando você adora um ídolo, você na verdade está transferindo aquela adoração a um demônio. Por uma questão muito simples, porque quando Deus proíbe uma atividade e você resolve fazê-lo, você deu agora liberação a Satanás para que ele possa agir na sua vida. Porque quando nós vamos além do que Deus ordena, Deus não se responsabiliza por aquilo. E Deus então nos deixa expostos ao nosso ídolo. Quando nós adoramos a um ídolo desobedecendo a Deus, então um demônio é destacado no inferno, porque ele sabe que ali houve uma desobediência a Deus. Deus não vai ouvir aquela oração, Deus não vai receber aquela súplica, porque ela está em desobediência a Deus. Mas por estar em desobediência a Deus, um demônio é destacado para receber aquela adoração, para receber aquela prostração. Portanto, quando uma pessoa adora um ídolo, quando ela ora a um ídolo, quando ela faz romaria a um ídolo, na verdade ela está prestando adoração a demônios, ela está tendo um envolvimento demoníaco que trará sérios problemas para a sua vida. Além do mais, não nos esqueçamos que à luz das Escrituras, quando uma pessoa morre, não existe mais comunicação com os mortos. Não existe. De acordo com a Bíblia, em Hebreus capítulo 9, 27, aos homens cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. O livro de Eclesiastes, os Salmos, a Bíblia toda é enfática em dizer que não há comunicação com quem já morreu. Quem já morreu não pode mais se comunicar, ele não escuta nada, ele não ouve nada daqui da terra, e ele não pode dizer nada de lá de onde ele está, porque não existe comunicação entre mortos e vivos. É isto que a Bíblia claramente diz. Mas quando eu vou me prostrar diante de um ídolo, quer eu chame ele de Paulo, de Maria, quer eu chame ele de José, quer eu chame ele de Jesus, quando eu me prostro diante de um ídolo, eu então estou falando no caso de um morto, com exceção de Jesus, é lógico, mas eu estou falando de alguém que já morreu e portanto não tem comunicação com os vivos. O interessante é que a própria Maria, quando ela fez ali a dica para Jesus, no primeiro milagre de Jesus, Jesus ele tomou uma atitude de repreender sua mãe, o que até parece ser uma maneira bastante brusca, grosseira, o linguajar que Jesus usa, dizendo, mulher, o que tenho contigo? Mas na verdade o que Jesus estava dizendo para Maria, quando ela se aproxima e ela canta a bola para Jesus, dizendo, Jesus, acabou o vinho. É só o que Maria diz. Como mulher, com aquele feeling de mulher, ela sabe muito bem como dar a dica, né? E ela diz, Jesus, acabou o vinho. E Jesus entendeu o que Maria estava dizendo, mas ele disse para Maria naquele momento, mulher, o que eu tenho contigo, exatamente porque ele estava dizendo, mulher, mãe, não confunda, você é minha mãe, mas eu sou o Senhor, não confunda. E então em seguida, Maria sai e ela diz para os servos, façam tudo o que ele disser. Em outras palavras, da boca da própria Maria saiu a ordem de que nós cristãos deveríamos fazer tudo o que Jesus diz e não qualquer outro. Portanto, não pode haver resultado positivo da busca dos ídolos. Existe um princípio que eu vou ensinar para vocês aqui agora, que como eu não consegui encontrar um termo espiritual, eu chamo ele de princípio da lata de leite condensado. Você sabe o que é o princípio da lata do leite condensado? Você sabe? Pergunta para o Marcos que ele te explica. O princípio da lata do leite condensado é o seguinte: uma certa mãe, cansada de um filho, que eu não vou dizer o nome,
que começa com Marcos K e termina com Tarino, de que toda vez que ela ia pegar a lata de leite condensado, o bendito do filho tinha furado para chupar o leite condensado. E aí essa mãe um dia cansou daquilo. O que ela fez? Ela pegou o filho, fez ele sentar na cadeira, abriu a lata de leite condensado e falou: quer leite condensado? Então tá, então agora você não levanta daí, enquanto você não tomar até a última gota. Pergunta para o filho como foi a experiência. Os primeiros goles doces, maravilhosos, estavam no paraíso. Os últimos goles nauseantes, amargos. Eu não aguento mais, eu não consigo mais. Toma, não quer leite condensado? Engole, vai até a última gota. O princípio da lata de leite condensado nós vemos na Bíblia. Você sabia disso? Em Ezequiel 14, 3 e 4. Ezequiel 14, 3 e 4. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Preste atenção, o ídolo, muito antes de ser feito uma imagem, ele é erguido no coração da pessoa. Esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Olha o que Deus pergunta. Esses homens construíram um ídolo que eu proibi e vêm me consultar. Devo deixar que eles me consultem? Então Deus diz: diga a eles, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto. Tropeço ímpio diante do seu rosto é a mesma maneira de falar colocar um ídolo diante de si. Ele diz: se colocar um ídolo diante de si, eu, o Senhor, responderei a ele conforme a sua idolatria. Deus disse: quando o homem insistir, quando o homem teimar em seguir a idolatria e me buscar, eu vou começar a responder ele conforme a idolatria. Ah, é ídolo que você quer? É idolatria que você quer? Então eu vou te dar. Eu vou te dar até você não aguentar mais. Vai ser como a lata do leite condensado. Eu vou te dar exatamente aquilo que você está pedindo. O povo de Israel estava lá comendo maná diariamente, Deus, não faltava nada, não faltava água, não faltava nada para o povo de Israel. A Bíblia diz que as sandálias não se gastavam, as roupas não se rasgavam, a força deles não se esgotava. Deus estava com eles o tempo todo, mas eles começaram: nós precisamos de carne, a gente precisa de carne, a gente não pode viver sem carne, nós precisamos de carne. Então Deus falou para Moisés: Moisés, prepara o povo, que eu vou mandar tanta carne, que vocês vão comer até sair pelo seu nariz. A expressão bíblica: eu vou dar até sair pelo seu nariz. De Êxodo até o cativeiro babilônico, Israel sempre teve problema com os 2 primeiros mandamentos, especialmente os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim e não farás imagem de escultura. Eles sempre tiveram outros deuses e sempre fizeram ídolos, sempre. Deus proibia, mas em toda a história de Israel, eles sempre foram desobedecendo. Até que chegou um momento que Deus disse, como a mãe dele disse para o Marcos: ah, é isso que você quer? Então tá bom, eu vou te dar aquilo que você quer. E o que Deus fez? Deus disse: então eu vou deixar que a Babilônia venha e destrua vocês, e eu vou deixar que vocês sejam levados cativos exatamente para a Babilônia. A Babilônia era o centro de toda a idolatria mundial. Foi na Babilônia que nasceu os primeiros zigurates, foi na Babilônia que nasceu a astrologia, é da Babilônia que vieram a maior parte de todos os deuses cultuados ao redor de todo o mundo. A Babilônia era o centro, tanto é que quando Deus quer falar de uma nação perversa, ruim, Ele chama na Bíblia essa nação de Babilônia, porque Babilônia é considerado o mais profundo que existe do afastamento de Deus. Por isso Deus disse: quer idolatria, Israel? Então eu vou te levar cativo, você vai ficar 70 anos morando no centro da idolatria, e aí você vai ver o resultado da tua idolatria, você vai ver o que é estar no meio dessa idolatria. Não é por acaso que depois de 70 anos, quando Israel volta para a Judéia, volta para Jerusalém, eles continuaram sendo um povo duro e com muitos erros, mas nunca mais tiveram problema de idolatria.
a partir do momento em que foram levados e sentaram e beberam todo o leite condensado, e descobriram que era amargo, descobriram que na verdade aquilo era ruim, aí eles nunca mais se voltaram para a idolatria. Quer saber como isso se aplica na vida de muitas pessoas? Por exemplo, na parábola do filho pródigo, Jesus está tratando com o princípio da lata do leite condensado. Porque na parábola do filho pródigo, o filho coloca um ídolo diante de si. Ao invés de amar o pai, ele está de olho na herança do pai. E ele diz: pai, me dá a minha herança e eu quero ir viver a minha vida. O que o pai faz o que Deus usa aqui, o princípio da lata do leite condensado. Ele diz: quer isso? Então tudo bem, vai e você vai descobrir o que vai acontecer com você. E o filho vai. E o filho acha que é maravilhoso, é só festa, é carrão, é só roupa boa, é só noitada, até que a Bíblia diz que o dinheiro começa a acabar. Quando acaba o dinheiro, os amigos se vão. Finalmente aquele homem se encontra numa situação onde ele está cuidando de porcos, e ao cuidar de porcos ele está com tanta fome, que de repente ele se vê tendo vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Esse é o princípio da idolatria. Deus diz: vá, então tome, beba, sorva de toda a idolatria que você quer, para você então descobrir que quando você foi após os ídolos, o nome de Deus que estava registrado no teu pé dizendo você pertence a Deus, o nome de Deus que estava escrito na sua mão dizendo you belong to God, foi apagado da sua vida, você perdeu sua própria identidade, e agora um homem está querendo agir como um porco, um homem está querendo comer o que porcos comem, porque ele se afastou do Deus verdadeiro, que lhe dá dignidade, honra e amor, para agora sair para uma condição de total desvalor. Quantos casamentos, quantas uniões amorosas terminaram em desastre exatamente por isso, porque a pessoa colocou aquele casamento ou aquele namoro como um ídolo na sua vida. Como é que nós sabemos que você colocou algo como um ídolo? Porque aí a mãe e o pai aconselharam e disseram: não sei não, tem alguma coisa errada com essa moça, tem alguma coisa errada com esse moço, mas a pessoa simplesmente não escuta. Então o pastor, os irmãos chegam e dizem: olha irmão, estou orando por você, estou preocupado com você, tem alguma coisa errada com você, e a pessoa: não, eu não vou dar ouvido. Ele vê na palavra de Deus, Deus proibindo, Deus dizendo o que ele não deve fazer, e ele diz: não, eu vou fazer aquilo que eu quero, e então ele termina experimentando todo o amargor da sua idolatria. Um outro princípio que existe da idolatria, e por isso Deus é tão amoroso a ponto de nos proibir, porque Ele sabe que a idolatria é algo que começa doce e termina amargo, e Deus não quer isso para a sua vida. Ele quer que você adore um Deus único e verdadeiro, da qual você nunca vai se frustrar, que quando você disser Senhor, Ele vai dizer eis-me aqui. Quando você disser papai, Ele te pega no colo. Quando você disser Senhor, me ajuda, me cura, Ele diz eu sou Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Quando você disser Senhor, está faltando na mesa, Ele diz eu sou Jeová Jiré, que provê para você. Exatamente por isso Deus não quer que você lide com essa frustração. E a idolatria também, ela tem o poder de nos tornar como aquilo que nós adoramos. O Salmo 115, versículo 8 diz: os deuses das nações não passam de prata e ouro feitas por mãos humanas. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Ou seja, há um princípio bíblico de que quando nós adoramos desobedecendo a Deus, nós acabamos nos tornando conforme aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Quer ver um exemplo disso? Você pega a Índia. A Índia, ela tem vários deuses. Os deuses lá não são como o Deus de Israel, que é um Deus de amor, de salvação, de perdão, de misericórdia. Então o que acontece com os indianos? Eles se tornam iguais aos seus deuses. Existe um Deus lá que ele é o Deus da pobreza. E as pessoas que nascem lá na Índia, você é dividido por castas. Conforme a sua família, você pertence a tal casta. Existe a casta dos miseráveis, a casta dos excluídos. Esses são selecionados por causa do Deus da miséria, por causa do Deus da pobreza, de que eles devem viver em miséria a sua vida inteira.
Nessa casta é comum que uma criança que nasce perfeita, ainda quando bebê, os seus pais já quebram algum braço ou quebram alguma perna da criança, para que essa criança fique aleijada, para que ela possa mendigar, porque ela vai ter que viver miseravelmente, porque o seu Deus é um Deus de miséria. Eles se tornam miseráveis. Você percebe como é? O Deus dos gregos era o Deus da perversão sexual, era a Afrodite, era a deusa Vênus. Você tinha os deuses das orgias, o deus Baco. O resultado é que você tinha naquela sociedade, uma sociedade que se tornou exatamente como os seus deuses. As orgias, as imoralidades sexuais da cultura grega fariam qualquer diretor de filme pornográfico ficar envergonhado nos dias atuais, porque era uma perversão sem limites. Por quê? Porque os seus deuses faziam com que eles se tornassem iguais a eles, porque é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Mas o interessante é que quando Deus diz que você vai se tornar igual ao ídolo que você adora, Ele diz exatamente em relação àquilo que Deus está tratando na sequência desses versículos. Porque Deus está dizendo, o Deus deles é feito de prata e ouro. Então Ele diz, eles têm boca, mas não falam. Eles têm braço, mas não agem, não podem socorrer. Eles têm pés, mas não podem andar. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Torne-se iguais a eles, aqueles que neles confiam. Em outras palavras, Deus está dizendo que há uma maldição que vem sobre a pessoa idólatra, porque ela começa a se tornar ineficaz. Tem ouvido, mas não consegue ouvir uma boa direção. Tem boca, mas nunca consegue falar nada de bom. Ela tem braços, mas nunca consegue produzir alguma coisa produtiva. Ela tem pés, mas nunca consegue encontrar um bom caminho, porque ela vai se tornando iguais os seus ídolos. Mas existem também os ídolos não esculturais, porque na verdade o ídolo é qualquer coisa, quer tenha forma que você construiu ou comprou, ou quer seja apenas um conceito, ou que seja algo que na sua mente. Religião, por exemplo, pode ser um ídolo. Pessoas que defendem uma religião e morrem numa religião. Alguém me disse certa vez, olha, se a minha religião está certa ou errada, eu não sei. Eu sei que o meu avô é dessa religião, meu pai é dessa religião, eu vou morrer nessa religião. Eu falei para ele, isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Quer dizer que se o seu avô estiver no inferno, você quer ir para o inferno? Se o seu pai estiver no inferno, você vai querer ir para o inferno? Eu não sou assim. Se os meus pais erraram, eu não vou querer cometer os mesmos erros deles. Mas a religião, para muita gente, é um verdadeiro ídolo. A sua denominação, não, eu sou evangélico, mas eu sou batista. Batista sim é que é cristão. Não, eu sou aliança. Aliança sim é que é perfeito. Isso é idolatria. Outros têm ideologias que eles lutam, defendem acima de qualquer valor. A própria teologia pode ser um imenso problema, pode se tornar um ídolo para os filhos de Deus. Por exemplo, existem teologias que afirmam, negam de que existe o poder do Espírito Santo disponível para a igreja do século 21, e eles insistem, embora a palavra de Deus claramente diga o contrário. É uma teologia que se transformou num ídolo maior do que o próprio valor da palavra de Deus na sua vida. Qualquer método de aproximação de Deus que não seja aquele que Deus aprova é um ídolo. Hoje pastores estão buscando métodos de gerenciamento. Eles estão aprendendo a cuidar de igrejas como se cuida de empresas. Eles estão procurando os gurus do business e do gerenciamento moderno para aprender como lidar com ovelhas de Deus. Aquilo que não é autorizado por Deus é um ídolo que nós estamos colocando na nossa frente, na nossa vida. Nós vemos na palavra de Deus que até mesmo coisas que Deus tinha criado, o ser humano tende sempre a idolatrar. Deus tinha autorizado construir uma arca que representava a presença de Deus, mas não era para orar ou adorar diante dela. Só que o povo de Israel se afastou de Deus, mas acreditava que a arca tinha poder por si próprio. Então, na guerra com os filisteus, pegaram a arca e disseram: vamos levar a arca para a batalha. Deus não fala conosco, nós não falamos mais com Deus, mas se nós levarmos a arca, nós obrigamos Deus a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça.
O resultado, eles perderam a guerra, os filhos do sacerdote foram mortos e a arca foi tomada pelos filisteus. Num outro determinado momento, Deus manda construir uma serpente de bronze, porque o povo havia desobedecido a Deus, estavam sendo picados por cobras, e Deus disse: construa, Moisés, uma serpente de bronze, e quando as pessoas olharem para esta serpente, eles serão curados. E aquela foi a ordem que Deus deu para aquilo. O problema é que a Bíblia diz que depois aquela serpente de bronze ficou com uma relíquia entre os israelitas. E anos mais tarde, as pessoas estavam começando a cultuar a serpente de bronze. O rei da época, que era um rei temente ao Senhor, ele, quando soube disso, ele pegou a serpente que Deus tinha mandado construir e ele despedaçou a serpente. Porque ele entendeu que nunca foi a intenção de Deus que as pessoas usassem aquilo como um ídolo, e portanto foi despedaçado. Até mesmo a Bíblia pode ser idolatria. Nós podemos praticar bibliolatria. Quando? Quando na verdade nós nos apegamos muito mais à Bíblia, mas procuramos não viver aquilo que ela nos ensina. Nos apaixonamos pela teologia, nos apaixonamos e decoramos centenas de versos bíblicos, mas na prática não vivemos aquilo que a Bíblia nos diz. Então significa que colocamos a Bíblia como um ídolo, porque a respeitamos e a estudamos, mas não respeitamos o Deus da Bíblia. Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nela existe a vida eterna. Jesus disse: esse é um erro, porque na verdade as Escrituras, elas testemunham a respeito de mim. Portanto, venham até mim para que vocês tenham vida. Os fariseus conheciam a Bíblia de cor e salteado, mas eles condenaram Jesus, eles crucificaram Jesus, eles foram pedra de tropeço para Jesus, porque eles haviam transformado a Bíblia num ídolo, mas não seguiam o que a Bíblia ensinava para eles.